Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, amados, a melhor chave para o perdão, neste caso, ou a melhor chave que nós temos para a bênção, e não somente para a bênção, mas sim também para o perdão de Deus, e a melhor qualidade que Deus aprecia no seu filho, como qualquer pai, não somente também nós já podemos ver, nós mesmos homens, quando olhamos, seja para quem for, e quando erram connosco, quando reconhecem, olha, errei, olha, fiz isto e assado contra ti, epá, desculpa. Como também eu já tenho falado em outros vídeos, até já há algum tempo atrás eu falei nisto. Acho que até foi no início do meu trabalho. Eu tive uma série de vídeos sobre a humildade. A melhor chave é essa mesmo. Humildade. De reconhecer. Quando a Bíblia diz que para nós nos humilharmos perante Deus, não quer dizer que isso que Deus quer que nós nos envergonhemos perante Ele. Ou em certa parte sim, que nos envergonhemos dos nossos pecados para com Ele. Que nós tenhamos o conhecimento, que nós reconhecemos para com Ele. Senhor, pequei, errei contigo, desculpa. Que nós sim nos envergonhemos, porque Ele é santo. Porque Ele é a santidade em pessoa, em ser. A excelência das excelências. Ele é o Rei dos Reis. E a nossa chave para o seu maravilhoso perdão e a chave para não somente para o perdão, mas para ele ver que realmente somos seus filhos, é a humildade. Como também Jesus disse no seu julgo: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Aqui Jesus também mostrou que é uma das suas chaves, é humilde de coração. Nós devemos ser iguais, humildes, nos humilhar perante Ele, não perante o homem, não chegar perante o homem e nos humilhar, envergonhar perante Ele, ou nos deixar que nos envergonhem nós, não. Mas nós, se pecarmos, se errarmos, nos envergonharmos perante Ele. Como na parábola do publicano e do fariseu. O publicano se envergonhou, nem olhava para o céu, mas sim para o chão. E dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele olhava para o chão e batia no peito. Olhava para o chão com vergonha. Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu estava lá a fazer espetáculo, como se costuma dizer, o publicano, sabendo que era falho, humilhou-se, envergonhou-se e bateu no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Como também Pedro disse em Lucas a Jesus. Eu não me lembro em que parte foi que Jesus disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. E queria ler convosco, amados, hoje uma pequena passagem, mas fala sobre humildade também. Salmos, é o Salmo 131. Humildade salmista. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada,
para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amados, só este lindo salmo é o que nós devemos ver. E aqui o salmista disse que o seu coração não se elevou. E o salmo é de Davi, do rei Davi. Não se elevou, nem os seus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo fiz calar, sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Amados, que humildade. Que humildade. E ainda disse: espere, Israel, no Senhor, agora e para sempre. Não só foi humilde, mas ainda disse: espere, Israel, no Senhor, agora e para sempre. Nós sabemos que Davi foi um rei que teve imensas riquezas. Davi teve no coração o desejo de construir ou de edificar o templo do Senhor, que mais tarde foi Salomão que o edificou. No entanto, Davi foi um rei que as suas riquezas, o ouro que ele tinha, a prata, o bronze, tudo isso, não lhe era nada. Nada. Porque o seu maior tesouro, que é o tesouro que deve ser também nosso, mas o maior tesouro para Davi, para o grande rei Davi, o rei que no Novo Testamento o povo dizia a Jesus: Jesus, filho de Davi, o maior tesouro de Davi, era esse mesmo quem o povo dizia que ele era filho. O seu maior tesouro era o Senhor Jesus. Davi era o grande rei Davi. O seu tesouro não era terreno, mas sim espiritual. Ou seja, Jesus era o seu tesouro. Tanto que há uma parte que ele diz, Jesus também disse, o Senhor ao meu, que Davi disse, o Senhor ao meu Senhor. Já não me lembro muito bem dessa passagem, mas Davi disse isso. E não só. Davi também mostra o seu tesouro. É no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me por água a verdes pastos. Refrigera a minha alma. Só aí Davi mostra o seu tesouro é o Senhor. Também como Damares canta naquele louvor de Mical e Davi. Davi aí mostra ao rei que ele era. Davi podia ser outro, levar a arca e está a andar, mas não. Davi misturou-se com o povo. Davi podia ser, neste caso, o superior do povo, o cabecilha do povo, porque Deus o quis, mas mesmo assim, Davi sentiu-se na presença de Deus como um humilde homem, como o pastor o pastor que Deus levantou para ser o rei de Israel. Mas mesmo assim, ele não sentia rei na presença do Senhor. Ele sentia-se um servo, porque o rei dos reis já estava ali. Então ele humilhava-se, digamos assim. Era humilde. Portava-se como um servo. Dançava, cantava, pulava. Eu imagino a festa, como se costuma dizer hoje em dia. Davi lançava
fazia a festa, lançava os foguetes e ainda apanhava as canas. E eu digo-vos muito sinceramente, amados, tenho pena não estar naquele tempo, porque eu faria o mesmo. Davi fazia o que eu também deveria ter, o que eu se calhar fazia naquele tempo. E Davi mostrou em diversas alturas que Deus era o seu maior tesouro. Davi tinha... Este é um grande exemplo que nós podemos aprender com Davi. Davi tinha tanta riqueza. Davi tinha não somente riquezas, mas Davi tinha alianças. Que essas mesmas alianças podiam levar mais riquezas para Davi. Mas Davi tinha só um único tesouro. O Senhor. O Senhor e o Senhor. Não queria mais nada. Enquanto Mical se envergonhou, e ele podia pegar e falar com Mical, não fiques assim. Não, ele nem quis saber. Envergonhaste, paciência, azar o teu. Porém, eu prefiro ficar e servir, pular, cantar, sei lá, perante o Senhor. Eu prefiro isto do que ir atrás de ti e falar contigo. Tu posso-te aturar depois, como costuma dizer. Mas ele preferiu ficar e louvar ao Senhor. Que é isto que nós hoje em dia nos falta. Por muitas e algumas coisas nós ficamos, não servimos ao Senhor como Davi o fazia. Quem diz Davi diz outros mais. Deus deve ser o nosso maior tesouro. Quantas vezes Deus tem nos mostrado, como eu já disse e torno a dizer, a chave da bênção e do perdão é a humildade. É nós reconhecermos que erramos. Agora outra coisa. Quantas e quantas vezes Deus não nos tem mostrado o seu amor, a sua compaixão a mim e a ti. Quantas vezes nós não temos errado? Quantas vezes nós não temos falhado? Quantas vezes nós não temos ficado às vezes por poucas coisas uns contra os outros? E mesmo assim Deus nos perdoa. Muitas vezes Deus nos ama, mesmo assim nós temos falhado tanto. E por vezes falta-nos uma coisa. Às vezes até muita gente. Humildade. O que hoje em dia falta no mundo e por vezes em nós, humildade. Muitas vezes pedimos ao Senhor muita coisa, pedimos a Deus muitas vezes perdão por nós, mas também nos esquecemos de ter uns com os outros. Por vezes também, mesmo que os outros não tenham razão, podemos... É assim, não quer dizer que a gente se vai envergonhar para os outros, mas uma coisa que falta para com os outros é humildade. Reconhecer, olha, errei contigo. Não é para nos envergonharmos. Humildade não quer dizer que a gente se envergonhe com os outros, mas reconhecer, olha, errei contigo. Desculpa. Se a pessoa não desculpar, aí já é o problema dela. Mas mesmo assim, tem uma atitude. Dá o exemplo que és filho de Deus. Desculpa. Errei. Está na Bíblia. Humildade. Quantas vezes fala sobre a humildade? Quantas vezes Jesus sobre o seu jugo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E algumas vezes sim, Jesus tem falado da humildade. Muitas vezes, todas as vezes na sua palavra. Humildade não é humilhação. Sabes o que é ser humilhado? É rejeitar a Deus. Isso sim é ser humilhado, ou humilhação. Porque muitas vezes no mundo tu tentas fazer muita coisa, mas muitas coisas ficam a meio. E quando estás com Deus, o teu trabalho para Deus nunca é em vão. Isso sim, não és humilhado, mas no mundo, muitas vezes, tu és humilhado. Aí sim é humilhado. Humilhado não é muitas vezes quando tu és gozado ou zombado, quando estás nos caminhos de Deus. Isto não é ser humilhado. Humilhado é aquilo que eles vão ser quando se virem apertados, quando se virem lá no fundo da fossa. Isto é que é ser envergonhado.
ou humilhado. Mas lembra-te que Davi era humilde. Pecou, era homem. Mas lembra-te, Davi era humilde. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.